Olá, pessoal! Meu nome é Juni Marise, eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão empresarial e mestre em administração. É um imenso prazer estar com vocês. Estarei trabalhando com vocês em empreendedorismo a partir de agora. Este, pessoal, é um tema muito legal e muito importante para todos os profissionais das mais diversas áreas e segmentos. Por isso nós estamos aqui. E daí a importância de estarmos tratando desse tema no curso de logística, para que vocês também sejam profissionais extremamente completos. Mas de onde tudo isso começou? Vamos conhecer? Vamos primeiro contextualizar. Pessoal, antes da década de 1990, a concorrência e a competitividade eram praticamente inexistentes. Podemos considerar, gente, que a década de 1990 como um marco para o Brasil, por ter sido neste período que o mercado brasileiro se estruturou e atingiu a estabilidade econômica que permanece há mais de 2 décadas. Outro ponto importante, e aí, apesar da tristeza, foi a Segunda Guerra Mundial, finalizada em 1945. Ela provocou mudanças no mundo e, a partir dela, surgiu também o fenômeno da globalização. Sei que parece ruim falarmos da guerra como se fosse algo bom, mas, na realidade, foram muitas tecnologias propiciadas a partir dela. Houve também outra questão, houve a ênfase na produtividade, na competitividade, condições que foram fundamentais para a sobrevivência e ampliação das organizações. Ou seja, todas situações propícias para evolução. Agora, vamos dar uma mudança no assunto para a gente entender melhor. Vamos dar um destaque agora, gente, para um significado importante nesse contexto. Concorrência, que é uma prática relevante à produtividade e à competitividade nas empresas. Fato que acirrou principalmente até após a década de 1990. A concorrência, gente, ela caracteriza-se pela disputa entre as empresas. E a competitividade, ela é entendida como a capacidade de as empresas estabelecerem estratégias que compreendam tanto o ambiente externo, mercado e o sistema, como também o ambiente interno, a própria organização, para que possam manter ou superar a participação no mercado ou no processo assim, de competição. Agora vamos lá, dando continuidade. Mas quais são, né, gente, as variáveis observadas no mercado globalizado? Vamos entender. Vale ressaltar, gente, que atualmente as organizações, por serem inseridas nesse mercado globalizado e altamente competitivo, eles necessitam desenvolver ações que mantenham principalmente a participação em termos de mercado. Como o ambiente com as organizações se deparam, não é mais local ou regional, mas sim mundial, algumas variáveis devem ser observadas no sentido de que as estratégias das mesas venham a se desenvolver e contemplem todo o cenário que envolvem. E são essas as variáveis que têm que ser consideráveis nas mais diversas dimensões. As variáveis econômicas. Então, assim, ao se estruturar um negócio, ao fim de mantê-lo, faz-se necessário atentar para o quê? Para o aspecto econômico do local em que a organização está inserida e também para os fatores econômicos do nível mundial. Por exemplo, vamos pensar, você opta por abrir um negócio em determinada cidade. A dimensão econômica diz respeito a uma pesquisa nessa cidade e a constatação de procura que os produtos a serem ofertados nessa cidade. A dimensão cultural, ou seja, os fatores relacionados à cultura dos consumidores é uma preocupação das organizações, o que leva as pessoas a manter atualizada a sua influência em termos de mercado. Sabe-se que os fatores relacionados a costumes, valores, têm grande relevância
no processo de decisão do consumidor. Outra dimensão, a política. No que diz respeito aos aspectos relacionados a este fator, em que a organização está inserida, contextualiza um processo permanente, observação dos fatos, bem como das diretrizes que são estabelecidas para cada segmento da produção. É importante que você observe que, ao nos referirmos à política, estamos tornando um aspecto mais geral, como sendo o conjunto de medidas existentes no país, no estado ou no município, onde uma empresa vai estar instalado. São as regras que devem ser observadas para cada tipo de atividade, as medidas implantadas, o que pode atrapalhar ou não o negócio, o que pode favorecer. Outra dimensão, pessoal, a dimensão social. Quando nos referimos ao social, estamos abordando a sociedade como um todo, considerando a importância representativa dos consumidores, dos mais diversos níveis econômicos existentes. O consumidor ganhou uma importância porque hoje está mais informado e tem a variedade de opções quando decide adquirir um produto. A dimensão, gente, ambiental. As exigências relacionadas à preservação do meio ambiente em níveis mundiais trazem para a realidade das organizações essa nova forma de gerenciar os meios de produção, considerando o quê? Considerando a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Temos também a dimensão político-institucional. Essa dimensão, ela diz respeito a regras que conduzem a organização, apresentando os interesses e criando a identidade da empresa. Ela é diferente da política. Temos ainda a dimensão tecnológica, a necessidade de avaliar e atualizar a organização para acompanhar e aproveitar os progressos tecnológicos. A melhor organização não é mais aquela que detém a tecnologia, que tem a tecnologia mais avançada, mas aquela que sabe extrair o máximo proveito de sua tecnologia. Diante de tantas mudanças ocorridas e também das incertezas, nós não podemos mais prever o comportamento das diversas dimensões no contexto do mercado competitivo, instaurado principalmente com globalização da economia. Portanto, gente, é necessário ficar atento a elas. Nós sabemos que todos os setores dentro de uma empresa, elas envolvem qualidade, custo, prazo e ciclos de serviços prestados no atendimento. Por exemplo, na logística, esses fatores fazem com que a mesma seja em constante evolução e revolução de conceitos e técnicas. E assim se destaca a necessidade do conhecimento que engloba o cenário econômico, mercadológico e político da sociedade. Isso para quê? Para trazer resultado de função. A logística, gente, ela pode ser uma atividade da administração responsável pelo planejamento, pela organização, pelo controle de fluxo de mercadoria e informação, desde a fonte até o consumidor, a demanda do responsável por essa área, o conhecimento do cenário, tudo isso que nós já conhecemos e estudamos também são ações que devem ser desenvolvidas e que devem ser buscadas. E tudo com a responsabilidade macro, né? Vamos dar continuidade agora falando da globalização e das suas mudanças. A globalização e suas mudanças. Vamos falar um pouco das variáveis que afetam o mercado e a globalização. Primeiro, gente, a globalização é um processo que envolve aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, através da redução dos meios de transportes, de comunicação entre os vários países, desde o fim do século XX e começo do século XXI. Estamos tratando de tudo isso para termos uma maior compreensão do processo empreendedor. Às vezes vocês ficam assim, Júnior, por que nós estamos falando disso? Para que a gente compreenda o processo. A desregulamentação é a remoção ou simplificação das regras e regulamentações governamentais que restringem as operações das forças de mercado.
A partir da simplificação das regras governamentais, observa-se uma situação em que o mercado passa a ser o grande comandante. Então, as grandes organizações têm cada vez mais assumido o controle do mercado, com poderes econômicos e políticos decisivos. O mercado mundial é tratado como um mecanismo global, comum para a alocação da renda, da riqueza e das oportunidades. Gente, vamos conhecer, se eu já sei que a globalização afetou, vamos conhecer agora as variáveis que afetam o mercado, assim como tem aquelas que afetam a globalização. O que afeta o mercado? Privatização, por exemplo. Na privatização, nós podemos dizer que é o processo de privatização, ele resultou da competitividade promovida pela globalização da economia, pela necessidade de se ter uma administração mais eficaz dos recursos, produtos e serviços. A privatização é a aquisição ou incorporação de uma companhia ou empresa pública por uma empresa privada. Lembro, gente, que estes não são todas, são algumas das principais variáveis que afetam o mercado. Agora vamos falar de algumas das consequências disso tudo. Lá na globalização, nós temos o aumento do poder do cliente, como consequência da maior disponibilidade das opções para o consumidor, maior oferta de bens e serviços, este passa a ter um maior poder sobre o mercado, no sentido de que suas necessidades possuem maior valor perante as ofertas, ou seja, o cliente agora tem poder de escolha, você pode comprar produto lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Customização, a palavra customização é empregada no sentido de personalização, adaptação. Então, customizar é adaptar algo ao gosto, à necessidade. Você pode mandar fazer um carro do jeito que você quer. Customização pode ser entendida como sendo a adequação ao gosto do cliente. Convergência setorial. As fronteiras entre as indústrias tornam-se cada vez mais difíceis, à medida que as empresas se dão conta de que há novas oportunidades no cruzamento de dois ou mais setores, isto é, chamado de convergência setorial, e pode ser também considerado uma consequência do processo de globalização do poder do cliente, da customização, enfim, a necessidade das organizações se manterem num mercado altamente competitivo. Desintermediação, basicamente, consiste em eliminar um ou mais elos da cadeia distributiva. O processo de globalização possibilitou o acesso direto dos consumidores aos produtos e serviços mais variados e nas mais diversas partes do mundo, eliminando, em grande parte, os intermediários. Agora, pessoal, mais uma vez, nós vamos dar uma mudadinha de assunto para um outro também muito importante. Todos vocês conhecem a nossa moeda, nosso dinheiro. Vamos agora falar dele e do que ele nos propiciou e do que ele significa nesse processo de empreender. A economia brasileira, no cenário dos anos 90, esteve fortemente assinalada pela inflação. Há muito tempo. Fenômeno que se caracterizava como um dos principais problemas econômicos do país, principalmente ao descontrole dos preços e o fracasso dos inúmeros planos e pacotes elaborados e implantados na tentativa de encontrar uma solução. Contudo, gente, a partir do ano de 1994, a economia brasileira passou a experimentar uma nova fase, que introduziu a tão esperada estabilidade nos preços. Chegou então o Plano Real. Sustentado na adoção de uma nova moeda, é imprescindível considerar que, a partir de então, a economia precisou contabilizar e canalizar o custo social do resultado da estabilização do preço, que acabou por gerar uma penalização para a sociedade. A partir da implantação do Plano Real, em 1º de julho de 1994, o Brasil ele passou a ter a estabilidade, possibilitando uma facilidade de planejamento. A credibilidade na estabilidade econômica do país, ele propiciou condição de negócios. Tem muita gente aí, muita gente nova que não sabe o que é agora que está vivendo um pouco de inflação, mas que não sabe o que foi esse período.
um aumento da concorrência em decorrência da abertura dos mercados internacionais. O ajuste fiscal proposto tinha como fundamento obter o superávit. O que é o superávit? É o saldo positivo entre as operações sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Lá na nossa apostila tem maiores explicações, que representa todas as riquezas de um país por meio dos esforços fiscais, que se constituíam em medidas tributárias. Redução de prazos de recolhimento de imposto, aplicação de tributação, aumento das alíquotas, suspensão de alguns casos de incentivos, cobrança de imposto sobre a operação de bolsa, caderneta de poupança, títulos, etc. Reforma patrimonial, principalmente a privatização de empresas estatais e de uma reforma administrativa, reorganização do Estado, minimização da empresa, da máquina governamental. As reformulações da empresa pelo Estado, ela conduz à avaliação do próprio papel deste no desenvolvimento das medidas de estabilização econômica nacional. E na perspectiva de Franco, ele diz o seguinte: não terá muita capacidade de originar investimento como teve nos anos de 83. A responsabilidade pelo crescimento nos anos a seguir deverá recair predominantemente onde? No setor privado. É importante destacar que a inexistência de postura no setor público, observada claramente no abandono dos investimentos estatais em prol da iniciativa privada, coloca a economia na dependência dos investimentos privados, o que não é favorável para o desenvolvimento econômico do país. Analise você agora, que está sobre a situação do Estado, estaria simplesmente subordinado aos interesses das empresas e, consequentemente, aos objetivos do sistema financeiro internacional, o que necessita de urgente discussão no sentido de recuperar os investimentos públicos. Sei que pode parecer muito complicado eu falando de economia, dessas questões, mas tudo isso, o que se buscava? Era equilibrar o país, era equilibrar as contas, reduzir a inflação e permitir que o país crescesse, desenvolvesse. Agora, gente, depois de tudo isso, dessa evolução, dessa economia, vamos começar, de fato, falar do que nos trouxe aqui. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Vamos começar? Vamos falar de empreendedorismo no Brasil. Nós falamos um pouco do aumento da concorrência e da competitividade. O fato é o seguinte: o aumento da concorrência, que se caracterizou pela grande quantidade de produtos importados após a abertura da economia entrar no país, fez com que a indústria brasileira, como um todo, começasse a rever seus padrões de produção. Você mesmo pode parar aí e pensar: quais são as suas opções de compra quando você decide adquirir um produto? Com certeza você vai lembrar diversos meios. Hoje nós temos a internet na nossa disposição, não somente para consulta, mas também para aquisição de qualquer produto. Tal prática, evidentemente, contribui para aumentar a concorrência no mercado. As empresas precisam produzir com mais qualidade e oferecer bons preços para atrair clientes. Antes de iniciarmos a abordagem sobre o surgimento do termo no Brasil, vamos aqui defini-lo para que você já possa fazer a leitura com a ideia formada do que é ser empreendedor. Podemos dizer que empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, de conquistar e, portanto, colocar em prática aquilo que você, na realidade, sempre foi e será. É muito comum as pessoas confundirem empreendedor com o indivíduo que abre a empresa. Com certeza, estes são empreendedores, mas não é só quem abre um negócio, o indivíduo que está com empresa, em uma escola, em um projeto, enfim. Nos mais diversos segmentos do cotidiano, esse também é um empreendedor. Nessa linha de pensamento, o empreendedor é a pessoa que faz algo diferente, que inova, que é criativo, que não se acomoda, que está ali, olhando o mundo e vendo o mundo de forma diferente, que está sempre buscando melhorar tudo à sua volta. É isso mesmo. É essa capacidade de olhar, buscando soluções diferenciadas. Por isso que nós estamos aqui. Porque devemos deixar fluir em cada um de nós a capacidade empreendedora. Né?
O Brasil, ele vem desenvolvendo um intensivo programa de ensino de empreendedorismo que está destacando no país perante o mundo, conforme você pode verificar nos tópicos listados. Nós temos o programa de Softex que começou, o Gênesis foi um dos primeiros, a geração novas empresas de softwares, que apoiam atividades de empreendedorismo em softwares, estimulando o ensino da disciplina em universidades e geração de novas empresas, de startups, ações voltadas para a capacitação de empreendedores, com programas Empretec e Jovem Empreendedor do Sebrae, e ainda programa Brasil Empreendedor do Governo Federal, dirigido à capacitação de mais de 1 milhão de empreendedores em todo o país, destinando recursos financeiros a esses empreendedores, totalizando investimento de 8 bilhões de reais. Diversos cursos, programas sendo criados nas universidades brasileiras para o ensino do empreendedorismo. É o caso, por exemplo, de Santa Catarina, com o programa Engenheiro Empreendedor, que capacita alunos de graduação em engenharia de todo o país. Destaca-se também o programa Reúne, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, de discussão de empreendedorismo, escolas de ensino superior. Temos também uma cidade, Santa Rita, aqui em Minas, que se destaca por ações empreendedoras. A recente explosão do movimento da criação de empresas na internet no país, motivando o surgimento de entidades com o Instituto Cobra, do apoio aos empreendedores nas empresas.com, empresas baseadas na internet, com cursos, palestras e até prêmio aos melhores planos de negócios, empresas startups, desenvolvidos por jovens empreendedores. Finalmente, mas não menos importantes, o enorme crescimento dos movimentos de incubadoras. Empresas no Brasil, por exemplo, a Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos e Tecnologias, que no ano 2000 havia mais de 135 incubadoras, empresas no país, sem considerar as incubadoras de empresas de internet, totalizando 1.100 empresas. Incubadoras que geram mais de 5.200 empregos diretos. Isso para vocês entenderem por que a gente vai ter empreendedorismo nas mais diversas áreas. A importância que há hoje de se estudar empreendedorismo. Mas o que é empreendedor? Vamos definir? O empreendedor é um indivíduo que encontra uma oportunidade e cria um negócio a fim de torná-lo lucrativo, assumindo riscos. Júnior, mas você não falou que empreender não é só abrir um negócio? Nós vamos ver mais à frente que não é só, mas vamos pegar esse conceito aqui de Dolabella. Até há pouco tempo acreditava-se que só era empreendedor quem já nascia com um potencial para liderar. Contudo, essa visão foi substituída pela crença de que o sucesso é decorrente de vários fatores, tanto internos quanto externos ao negócio proposto pela empresa, de modo que o sucesso de um empreendedor passa a estar condicionado à sua capacidade de gerir dificuldade encontrada no dia a dia. Evidentemente, empreendedores natos continuam existindo, tem gente que já nasce para empreender, mas não é só empreender abrindo o negócio, é empreender naquilo que ele faz. No entanto, o empreendedorismo ele pode também ser ensinado, de maneira a auxiliar o processo de formação de empresários, profissionais, competentes, empenhados na maior geração de riqueza e valor. Agora, quais são as características de um bom empreendedor? Logicamente que não são somente essas que eu vou falar, pois são inúmeras características, mas algumas que são predominantes. Iniciativa para fazer, paixão pelo que faz. Por isso que sua mãe, as pessoas falam, goste do que você faz. Utilização dos recursos. Então assim, não, eu preciso daquilo. Use aquilo que você tem. A transformação do ambiente social e econômico, da onde você está. Não fique esperando. A pessoa que empreende, não fica assim, quando eu for embora daqui, eu vou ser diferente. É essa que é a característica do empreendedor. Não. Se eu estou aqui na minha cidade, primeiro eu vou cuidar do meu quintal. Ou seja, faça a diferença.
É isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês. Vocês aí, onde vocês estão, podem empreender. Eu posso empreender daqui. Vocês podem fazer a diferença onde estão. Isso é empreender. O empreendedor, ele assume riscos calculados. E sim, há possibilidade de fracassar. Quero que vocês percebam que o empreendedor é alguém que planeja. Daí a expressão risco calculado. Hoje ninguém tem recurso para jogar dinheiro fora. Então é necessário avaliar riscos, considerar a possibilidade. Pode dar errado? Pode. Mas o empreendedor, ele não desiste. Deu errado uma vez, vai lá e tenta. É esse que é o grande diferencial. É função também do empreendedor, gente, se antecipar às mudanças. Ou seja, analisar, ter percepção, criar diferenciais. Ou seja, agregar valor ao produto a ser ofertado de modo que se perceba isso. Se você está vendendo coxinha, qual o diferencial que a coxinha que você vai vender tem das demais? Buscar conduzir os negócios em perfeita harmonia com as tendências do mercado. Porque o mercado muda, nós vimos aí. Por isso que a gente falou do mercado, da tendência, da contextualização. Assim, embora seja difícil encontrar uma definição exata para um empreendedor, ou seja, o profissional que sustenta o empreendedorismo, este se caracteriza como um sujeito criativo, ousado, persistente, inovador, atento às informações atuais, em constante busca por caminhos e soluções que superem os obstáculos apresentados, sempre amparado na identificação das necessidades dos indivíduos envolvidos, de modo a gerar emprego, valor, contribuição para o crescimento econômico e social. Está presente na sociedade aonde ele vive. A existência de alguns fatores acaba, lógico, por inibir o despertar de um empreendedor. Tem fatores. Sobretudo, gente, considerando-se a estabilidade nas empresas, um contraponto à realidade que o empreendedor precisa estar disposto, ou seja, desenvolver ele próprio as atividades da empresa, estimular sua equipe, o desejo de crescer com a qualidade de esforço. Outro fator relevante para um empreendedor é a disposição para assumir risco, conviver com a característica da mudança. Não é todo mundo que está disposto. Mudar é difícil. A presença de tais riscos, tem gente que acha que ter a própria empresa é fácil, mas quem tem sabe, é quem mais trabalha. Essa sobrevivência a esses riscos. Os riscos são inseparáveis a qualquer atividade. Porém, é preciso aprender a administrar, a superar. Esse que é o grande diferencial. É este prazer que o empreendedor tem. Outro ponto, gente. O empreendedor, ele é um profissional visionário, disposto a trabalhar com os próprios recursos, nas condições reais que se apresentam para a concretização de um projeto, bem como nas possibilidades existentes e não nas ideais. Nós conhecemos pessoas que ficam esperando a ideal, quando eu tiver isso, quando eu tiver um carro. O empreendedor não, ele trabalha. Se ele vai vender coxinha, ele vai vender na mão. Na hora que ele tiver um carro, ele vende no carro. O empreendedor é alguém dedicado e que gosta daquilo que faz, trabalhando de forma exemplar, são sujeitos determinados, dinâmicos, otimistas, implementando suas ações com comprometimento, ultrapassando obstáculos, adversidades. Em lugar de imaginar o fracasso, enxergam o sucesso. Buscam explorar ao máximo as oportunidades, pois as boas ideias nascem daquilo que são capazes de ver, ao passo que a identificação de algo que possa transformá-los em oportunidade e que se constitui como a chave do crescimento. O empreendedor é um líder comprometido, formador de equipe, na medida em que se organiza, direciona esforços e mantém seu grupo motivado, estabelecendo uma filosofia de trabalho com objetivos e métodos claramente definidos. Ainda falando sobre o empreendedor, ele é alguém que planeja as ações,
cada passo do seu negócio, sem dar chance para improvisação, para apagar fogo. Na mesma medida em que encara o erro ou a adversidade como parte do processo. Não dá para planejar tudo às vezes. É um profissional que agrega valor à sociedade, pois representa um fator de inovação, de crescimento econômico, visto que a criatividade ela está voltada a encontrar soluções que proporcionam melhoria na qualidade de vida. Uma empresa, um grupo de profissionais. Lembrem-se, pessoal, que é uma pessoa em constante crescimento. Lembrem-se que pessoas que pensam de forma empreendedora estão sempre tentando melhorar o ambiente onde estão inseridas, proporcionando oportunidade econômica para si, para a organização, onde estão ligados. Ressalto ainda, gente, que ser empreendedor não é só abrir um negócio para fazer algo diferente, inovador, enfim, uma ideia que possa proporcionar em termos. É ser diferente, é pensar diferente. É como eu falei, às vezes a definição, Júlia, mas você falou que não é abrir um negócio. É pensar diferente, é ser diferente. Nós falaremos mais disso adiante. Bem, gente, hoje nós vamos encerrando por aqui. Mas eu quero convidá-los a resolver o exercício da página 34. Hoje nós iremos conversar a nossa prática, nós temos uma atividade para fazer. Eu espero que vocês tenham curtido essa primeira aula. Peço que vocês participem do fórum, sejam ativos, sejam empreendedores, compartilhem, participem, aproveitem esse momento juntos, fiquem em paz, fiquem com Deus, até a próxima.